paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé. Pegue a sua Bíblia e abra ela em Salmos 106. Aleluia. Deus te guardou, Deus te trouxe até a casa dele. Então é motivo de estarmos extremamente alegres. Aleluia. Todos acharam? Amém? E a palavra do Senhor diz assim: aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados os que guardam a retidão, e ao que o pratica a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua vontade, para que com o teu povo visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Quem é herdeiro do céu aqui, dá um glória a Deus. Aleluia. Então fecha os teus olhos e entra na presença do Senhor. Fala com teu Deus, porque Ele é poderoso. Permita que o Senhor trabalhe na tua vida. Louve-o pela bondade, para que você possa se regozijar na presença do teu Deus. Pai celestial, entramos, meu Deus, na tua presença, Pai, para louvar e engrandecer aquele que é poderoso, o que vive e reina para todo sempre. Sabemos, Deus, que o Senhor tem nos guardado, Pai. Sabemos, meu Deus, que o Senhor tem zelado pelas nossas vidas, e por isso, meu Deus, nós entramos na tua presença com louvores, Pai, com alegria, Senhor, para render a Ti a honra e a glória, meu Deus. Queremos, Pai, louvar ao Senhor com todo o nosso corpo, Pai, com toda a nossa alma, com o nosso coração, com as nossas palmas. Tua palavra diz que quando a arca retornou para Jerusalém, o rei Davi dançava na frente dela de tanta alegria, meu Deus. Então, Pai, nos concede, Senhor Jesus, esta alegria, Pai, que possamos, meu Deus, entrar na tua presença, Pai, não só de palavras, Senhor, mas com todo o nosso ser, meu Deus, porque, meu Pai, fica bem, Senhor, louvar a Ti, meu Deus. É um prazer estar diante de Ti, Pai. Coloca, Senhor Jesus, no altar a tua presença, e que a igreja, meu Deus, possa se incendiar, Pai, com a tua unção. Que o teu Espírito Santo paire, meu Deus, sobre as nossas vidas, Pai, e que ela possa, meu Deus, entrar em nossos corações, como, Pai, a seta, Senhor Jesus celestial, meu Deus, que ela entre, meu Pai, como a flecha do arqueiro, Senhor, porque, meu Deus amado, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti, meu Deus. Abre a janela dos céus, Pai, e aceita, meu Deus, o nosso louvor e a nossa adoração, porque, meu Deus amado, não há outro motivo de estarmos aqui a não ser glorificar o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós a Ti oramos, meu Deus, e a Ti agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, aleluia. Tu és santo, Senhor. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção.
serenos e meigos. Oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, porque é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Graças a Deus. Que culto especial esse, hein? É um culto de inauguração, irmão. Aleluia. Nós estamos inaugurando o horário das 18.
Nós estamos inaugurando aí as projeções. Quem ficou feliz aí com a projeção? Quem está abençoado aí? Ficou bom demais, hein? Ficou muito bom. E nós também estamos inaugurando o nosso Espaço Jovem. Olha para lá para você ver que coisa maravilhosa. Olha lá, o nosso Espaço Jovem. Louvado seja Deus. Pegue sua Bíblia, glorificando a Deus como o Senhor assim se agrada. Vamos abrir a Bíblia num texto que nós lemos aqui há poucos dias atrás e é muito conhecido, no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo de número 16. Marcos capítulo 16, versículo de número 14. Vamos ler o 14, 15 e vamos ler também o 16. Acredito que todos nós achamos. Vamos pedir para Deus falar conosco. Senhor, aqui está a tua palavra e nós precisamos tanto dela, Senhor. Nós sabemos, meu Deus, que somente o teu Espírito Santo é que pode nos levar a um pleno conhecimento, meu Deus, a uma plena revelação, Senhor. Nós não queremos tirar daqui os nossos conceitos, Senhor. Não queremos estabelecer aqui, meu Deus, os nossos propósitos, mas nós queremos conhecer os teus. Para isso, nós nos esvaziamos de todo saber. Nós nos esvaziamos de toda capacidade. E nos entregamos, meu Deus, a uma total e plena manifestação do teu Espírito Santo em nossas vidas. Para que o teu Espírito nos ensine a tua palavra. Para que o teu Espírito guie os nossos passos. Porque nós não podemos errar agora, Senhor. Não é tempo de errar, meu Pai. Não é tempo de vacilar, meu Deus. Então fala conosco, pois assim, meu Deus, nós oramos. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. Amém. Diz assim o texto: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando eles estavam à mesa. E Jesus censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque eles não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amém. Com a sua Bíblia aberta, vamos nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar com você nesta noite a respeito do que está bem assim definido, bem assim esclarecido no versículo de número 16, que fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Muito bem. Irmãos, você sabe que a obra da salvação, ela começa para um conceito de todo mundo, de toda a criação. A obra da salvação, ela começa com o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Porque muito embora Jesus tenha nascido para os judeus, Deus sabia que ele iria ser rejeitado. Deus sabia que ele não iria ser reconhecido. E Deus já estava preparado então para poder, através de Jesus Cristo, alcançar toda a humanidade com o propósito de salvar. Por isso a Bíblia fala que Jesus, ele não veio para julgar, mas ele veio para salvar. Então, depois do seu nascimento, Jesus ele tira então, através da pregação do Evangelho,
toda a dificuldade que se tinha de conhecer a Deus como verdadeiramente Deus é. Porque houve um erro através da religião judaica. Deus tinha o desejo de ser revelado através de toda a religião dos judeus, através das leis, através dos mandamentos. Mas houve um equívoco na interpretação, e ao invés de se conhecerem a Deus, eles buscaram em conhecer as leis, eles buscaram em conhecer os mandamentos. Então Jesus, ele veio justamente para isso. Por isso que todas as leis, elas foram cumpridas, e hoje nós não precisamos mais observá-las. Por isso que nós não temos a necessidade de fazer toda aquela liturgia que os judeus faziam, porque agora Jesus estava revelando para nós a pessoa de Deus de uma maneira muito diferente daquilo que se era no Velho Testamento, porque o Velho Testamento se conhecia Deus através de uma sombra, tudo que se fazia era uma sombra, mas Jesus veio se revelar como Deus diretamente para nós. Por isso a Bíblia fala que ele seria chamado o Emmanuel, que quer dizer Deus. Então não tinha mais sombra nenhuma, agora era ele de verdade. Agora era ele se revelando, e ele disse assim: quem vê a mim, vê o Pai, e quem vê o Pai, vê a mim. Então veja que ele se revelou, e revelou também o Pai a toda a humanidade. Mas era necessário que se houvesse derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue, era uma regra que Deus havia estabelecido. Não tem nada a ver com os homens, tem que haver com o próprio Deus. Então Deus, ele falou, e você sabe que Deus não volta atrás da sua palavra. E ele disse assim: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então era necessário que Jesus fosse oferecido como o nosso cordeiro, assim como Israel oferecia um cordeiro. Jesus, ele foi então o cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Olha isso, Jesus reconciliou o mundo com Deus, através da sua morte, e através do seu sangue derramado, e através da sua ressurreição. Na cruz, todos os que estavam para trás, os do tempo chamado antes de Cristo, na cruz foram reconciliados com Deus. Todos que estavam ali vivos, na cruz estavam sendo reconciliados com Deus. E todos aqueles que haveriam de vir na cruz foram reconciliados com Deus. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa poderosa. Então a salvação, ela não está acontecendo agora, ela aconteceu na cruz. Na cruz nós fomos salvos, porém ela só se manifesta quando um de nós então crê. Quando a gente crê, então esta salvação que foi estabelecida na cruz se manifesta nas nossas vidas. Enquanto nós não cremos, essa salvação ela está adormecida. Ela existe, mas ela está adormecida. Até porque João, quando escreve o seu evangelho, ele explica isso. Ele fala assim: a todos quantos creram, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de... Então, esse direito de ser feito filho de Deus, o direito de receber o que Jesus fez na cruz, não está quando a gente nasce. Não é quando a gente nasce, a gente não nasce salvo. Muito pelo contrário, a gente nasce perdido.
perdido, pessoal. Porque Romanos capítulo 8 fala: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Todos. Então, através de Cristo é que nós vamos receber o direito à salvação. E isso só acontece quando a gente crê. Por isso Jesus fala aqui: e disse-lhe, olha aí, quem crer e for batizado será salvo. Quem crer. Então veja que isso é uma fé. É necessário que se creia. É necessário que a gente tenha essa fé. A fé da salvação, que é conhecida na Bíblia como a fé salvífica. A fé que salva, presta atenção nisso, porque é isso que eu quero pregar para você hoje. A fé que salva, ela é diferente da fé de milagres, ela é diferente da fé da cura, ela é diferente da fé que liberta, ela é diferente da fé que manifesta através de sinais e prodígios. Uma é a fé de sinais e prodígios, outra é a fé que salva. A gente pode, por exemplo, ter uma fé para receber milagre, e nem por isso quer dizer que nós estamos salvos, nem por isso. Então veja, eu vou mostrar para você, por exemplo, que a fé de milagre, você vai entender isso agora. Talvez seja uma pergunta que você tem aí na sua mente, mas você vai entender. A fé de milagre, ela não é uma coisa exclusiva da igreja de Jesus Cristo. Você já deve ter ouvido na televisão, ou lá no seu trabalho, a pessoa dizer assim: porque lá na minha religião, eu recebi um milagre. Você vai ver em algumas datas, no nosso país, pessoas pagando promessa porque receberam milagres. Você vai ver pessoas que têm às vezes uma fé bem distorcida, dizer que recebeu milagres. Você vai ver cirurgias espirituais acontecer. Você vai ver coisas sobrenaturais acontecer. Pastor, eu não entendo isso. Por que você não entende isso? Agora você vai entender. Porque a fé de milagre, ela não é somente operante na igreja de Jesus Cristo. O milagre pode acontecer, a fé de milagre, ela pode ser usada em outros lugares. Haja visto, por exemplo, que se você observar, por exemplo, dois textos, e eu quero que você esteja bem preparado, porque são textos impactantes, mas eu preciso te mostrar, tá? Por que acontece milagres fora da igreja do Senhor Jesus Cristo? Deuteronômio, capítulo de número 32. E antes de eu te falar o versículo, eu quero que você olhe aqui para frente, para que eu possa te explicar. Quando nós falamos em milagre, presta atenção nisso. Redobre sua atenção hoje nessa mensagem que você vai estar recebendo. Quando a gente fala em milagre, nós não estamos falando em ações humanas. Quando a gente fala em milagre, nós não estamos falando em coisas naturais. Milagres são coisas sobrenaturais. E para que você entenda isso com bastante definição, não existe outra maneira de acontecer milagres se o reino espiritual não se manifestar. E o reino espiritual está dividido em dois mundos. Está dividido no reino de luz e no reino das trevas. Se esses dois reinos não se manifestar, não tem milagre. O que tem é uma ação humana. O que tem é uma ação da ciência. O que tem é uma ação natural. Para que haja milagre é necessário que se venha uma intervenção divina do reino de luz, ou que venha uma intervenção maligna do reino das trevas.
quando o milagre acontece na igreja de Jesus Cristo, e eu não vou citar nome porque são diversas igrejas que compõem o corpo de Cristo, independente dos seus nomes, e são elas todas as que têm compromisso com a palavra de Deus. Toda igreja que tem compromisso com a palavra de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o milagre acontece na igreja do Senhor Jesus Cristo, esse milagre ele é realizado por Jesus. Ele é realizado por Deus. Mas e quando ele é realizado? Pastor, então não foi milagre, então foi... Não, pode ter sido um milagre sim. Pode ter sido, por quê? Olha comigo, Deuteronômio capítulo de número 32, versículo de número 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram os seus. Então olhe para mim, quer dizer que existe sacrifício que nós podemos fazer a Deus, e existe sacrifício que nós podemos fazer a demônios. É isso aí que a Bíblia está dizendo. Quem faz sacrifícios, por exemplo, a Deus, quem serve a Deus, vai receber milagre de quem? E quem faz sacrifício para demônios e serve a demônios, vai receber milagres de quem? Por isso que tem milagre. Porque os demônios também fazem milagres. Abra comigo. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Então você não pode dizer assim, é mentira. Não, pode ser verdade. Pode ser verdade sim. Pode ser verdade. 1 Coríntios capítulo 10. O apóstolo Paulo, ele ensina a igreja do Senhor Jesus desta maneira. Capítulo 10, versículo de número 19, fala assim: que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Aí o versículo 20 ele explica, ele fala assim, antes digo que as coisas que eles sacrificam a ídolos, na verdade eles sacrificam a demônios, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Tá vendo? Então, quando uma pessoa, ela faz uma reza, quando ela faz um sacrifício para um ídolo, olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ela está enganada. Que ela não está fazendo aquilo para aquele ídolo, porque aquele ídolo tem olho, mas não vê. Aquele ídolo tem boca, mas não fala. Aquele ídolo é feito pelas mãos dos homens. Aquele ídolo tem pé, mas não anda. Mas como que ele pode fazer milagre? Então é mentira. Não, ele pode fazer milagre. Por quê? Porque atrás de todo ídolo existe um demônio. Existe um demônio, pessoal. E o demônio pode. A Bíblia fala que eles podem fazer milagres. Eles podem até, presta atenção no que o apóstolo Paulo ele fala para a igreja, eles podem até se transformarem num anjo de luz, e confundir os salvos, confundir os da igreja de Cristo. Pode, por isso que nós precisamos ter o dom do discernimento, para poder discernir espíritos. Porque o demônio ele pode se manifestar como se ele fosse um anjo, como se ele fosse um emissário de Deus. Ele tem essa capacidade, a Bíblia nos previne disso. Pastor, mas como é que eu faço então? Em oração, busca a Deus a revelação, e Deus ele vai te revelar, porque Deus separa o vil do precioso, o santo do profano, o justo do injusto. Amém? Pode aplaudir e glorificar Jesus por isto. Isso é tão fato, que você veja que quando o mundo estiver sob o domínio diretamente de Satanás através da besta,
A Bíblia fala que vão haver sinais sobrenaturais e poderosos. Apocalipse capítulo 13, abre aí. Quem fica correndo atrás de sinais tem que ter cuidado, porque pode ser enganado por demônios. Quem fica correndo atrás de sinais tem que ter cuidado, porque pode se perder da igreja que vai participar do arrebatamento e pode ficar prestando atenção nos sinais que a besta vai fazer, como se ela fosse Deus, mas ela não é Deus. Amém? Apocalipse capítulo 13, versículo de número 13 e o versículo de número 14, fala assim: também opera grandes sinais, olha aí, de maneira que até fogo do céu vai fazer descer a terra diante dos homens, seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que ferida a espada sobrevi. Olha o 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, mas como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da... Está vendo? Então a besta vai imitar, por exemplo, Elias, porque foi o profeta Elias que pediu fogo do céu e Deus enviou fogo do céu. Lembra na época de Moisés, quando Moisés queria tirar o povo do Egito, e ele fazia sinais, e os mágicos, os encantadores faziam igual? Lembra? Lembra? Então é isso, os demônios eles podem fazer isso. Por isso que nós não podemos duvidar e nós não podemos desacreditar que os milagres acontecem lá. Só que nós não podemos ser um povo que anda atrás de milagres. Porque se os milagres acontecem lá por demônios, os milagres acontecem aqui por Jesus Cristo. Mas nós não podemos andar atrás de milagre. O milagre para nós é algo importante, é algo que vem nos acrescentar, mas o que nós realmente precisamos é de uma fé voltada para a nossa salvação. Porque pode uma pessoa ser portadora de um testemunho de milagre e não ser salva. Pode uma pessoa levar com ela uma cura, mas não ser salva. E de que adianta nós ganharmos o mundo inteiro, sermos curados de todas as enfermidades, recebermos toda a prosperidade e perdermos a nossa salvação? Então é necessário que você busque, mas eu quero que você conheça a necessidade hoje, que você tem de desenvolver em você a fé que é maior e a fé que é verdadeira, que é a fé da salvação. Porque aquele que crer será salvo. Não é o portador de milagre, é aquele que crer. Veja que é interessante isso. Então é uma fé que traz convicção de salvação. É uma fé que dá o avivamento naquilo que Jesus fez lá na cruz. Então a gente tinha a possibilidade de ser salvo, mas não era. Porém, quando nós cremos em Jesus, então a salvação ela se tornou viva dentro de nós, e hoje nós estamos aqui justamente por causa disso, porque Cristo nos salvou. Amém? Pode aplaudir e adorar o Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem crê no quê? Eu creio em Deus. Eu creio em milagre. Eu creio na igreja.
mas é necessário que você creia de uma maneira específica, para que você possa, através dessa sua fé, ter o direito de ser salvo. Não basta você acreditar que Deus existe, porque até o diabo crê nisso, e ele não vai ser salvo. Até os demônios creem que Deus existe, mas eles não vão ser salvos. João capítulo de número 3, e o versículo de número 18, fala que a fé salvífica, ela tem que ter a seguinte característica. Capítulo 3 de João, versículo 18, fala assim: quem nele crê, ou seja, quem crê em Jesus não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Presta atenção nesse versículo. Esse versículo então fala que quem nele crê não é julgado. Quer dizer que o grande passo da salvação é evitar o julgamento. Porque lá em Apocalipse fala que o dia que for julgado, todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, todos aqueles que forem julgados serão condenados. Então, o grande passo da salvação é nós fugirmos do julgamento, porque nós temos culpa, nós temos dívida, nós temos pecado. Se nós formos julgados, nós vamos ser condenados. Então, nós precisamos, através de Cristo, sermos perdoados dos nossos pecados, e através de Cristo sermos salvos, sem sermos julgados. Quem está entendendo? Diga amém. E a única maneira de nós então evitarmos de sermos julgados é termos, segundo Apocalipse fala, termos o nosso nome escrito no livro da vida, no livro da salvação. E esse nome só é escrito lá quando nós então nos curvamos, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e quando nós confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Porque o nosso nome não vai ser escrito com uma pena de ouro e nem com uma tinta comum, mas o nosso nome vai ser escrito no céu, no livro da vida, com o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro que foi derramado. Aleluia. Então olha o que versículo de número 18 fala: quem nele crê não é julgado. Só que o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então presta atenção, olha só, no que nós devemos crer para que a gente possa ser salvo? Nós devemos crer que Jesus é o unigênito Filho de... O que significa isso? Significa que nós precisamos crer que Jesus é o único, unigênito, único Filho de Deus. Nós precisamos crer que, segundo João capítulo 3, versículo 16, fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, a saber, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então presta atenção, nós precisamos crer. A única coisa que nos impede de crer é o saber. Se eu não sei, como que eu vou crer? Porém, se eu sei, por que não creio?
Entendeu? Vou falar de novo. A única coisa que me impede de crer é não saber. Porque se eu sei, por que não crer? Por isso que Jesus, quando apareceu finalmente aos 11, ele disse acerca da dureza e da incredulidade do coração. A única coisa que faz uma pessoa saber e não crer, não é algo que Deus possa tratar, não é algo que Deus possa fazer, porque o que era necessário fazer, Deus fez. Deus enviou o seu único, e o seu único veio ao mundo. Sendo Deus, se fez homem, e como homem não usurpou o ser igual a Deus. Pregou o evangelho, entregou a sua vida, morreu, crucificado, foi morto e sepultado, mas ao terceiro ressuscitou. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você pode glorificar Deus por isso? Pastor, mas eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Então, por que a pessoa não crê nisso? Ou porque ela não sabe, ou porque ela sabe, mas existe dentro dela, uma dureza e uma incredulidade de coração, que aí cada um de nós precisa vencer. É você que vence a sua dureza de coração, é você que vence a sua incredulidade, é sua, é você que vence ela. Você que precisa então fazer alguma coisa para que você possa superar essa sua limitação, essa sua dificuldade. Pastor, e como que eu faço isso? Aí Deus pode te ajudar, porque você não consegue fazer isso sozinho. A dureza de coração e a incredulidade que existe no nosso coração, só Deus pode nos ajudar a vencer. Mas eu preciso querer. Eu preciso querer. Se eu não quero, Deus me respeita. Por quê? Porque para aqueles que crerem existe a salvar, mas para aqueles que não crerem também existe já um destino determinado. Já está pronto, Deus não se preocupa com isso. O que eu vou fazer com os que não creem? O que eu faço? Não, Deus não tem essa preocupação, já está pronto. Aquele que crer, diga comigo, aquele que crer e for batizado, será salvo. E Jesus disse assim: existem muitas moradas, existem muitos lugares, na casa do meu, existe um lugar para você lá, existe um lugar preparado para você lá. Porém, aquele que não crer será, está tudo preparado, está tudo certo, está tudo preparado. Então a preocupação não é de Deus, a preocupação deve ser de quem? Nossa, a preocupação deve ser minha, deve ser sua. Então veja que a palavra de Deus, ela está dizendo aí no versículo 18, que quem nele crê não é julgado, porém o que não crê já está condenado, porquanto não crê no unigênito Filho de... Mas aí a pessoa prefere crer naquilo que os homens fazem do que aquilo que Deus faz. Porque aí o homem fala assim: não, você não deve acreditar no filho, você tem que acreditar na mãe. E aí a pessoa deixa o filho a quem Deus enviou o filho ou a mãe? A pessoa deixa o filho a quem Deus enviou para acreditar como salvação na mãe, em Maria. E aí
ele deixa de lado o Cristo, o Salvador, e ele, ao invés de ser então salvo, ele já se torna um conde, porque não crê no unigênito Filho de Deus. Ora, mas como que eu vou crer, pastor? Você vai crer porque não somos nós pastores que falamos. Você tem que vencer a sua incredulidade, a sua dureza de coração, porque nós falamos o que está escrito na Bíblia, e a Bíblia, ela não tem a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Aí você fala assim, mas eu discordo. Prova para mim que a Bíblia é a palavra de Deus. Eu não tenho que te provar nada. Você que precisa provar que não é. O ônus não está em nós, que cremos. O ônus está em quem não crê, em provar que naquilo que nós cremos não é verdadeiro. Porque para nós é tão claro. É ou não é? Porque a Bíblia, irmão, ela se explica. A Bíblia se revela. A Bíblia nunca falhou. Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Todas as profecias que já deveriam ter sido cumpridas estão. E aquelas que ainda estão para ser cumpridas serão. Amém, irmão? Pode aplaudir e glorificar a Deus. A Bíblia é formada por livros que foram escritos em lugares diferentes, em tempos diferentes, por homens diferentes. Nós temos aqui pessoas que nasceram para servir a Deus e que escreveram parte da história. Nós temos pessoas que tinham suas profissões e que escreveram a história. Nós temos profetas, nós temos juízes, nós temos livros poéticos, nós temos salmos, nós temos Eclesiastes, nós temos o Cântico dos Cânticos, nós temos tantas coisas aqui registradas. É como se a gente fosse construir um edifício, que pelo próprio nome já fala, é difícil. Vamos construir um edifício, eu faço um andar, você faz um, cada um de nós faz um andar. Só que nós não sabemos e não conhecemos a planta do edifício. Você faz, eu faço, e depois nós pegamos todos os nossos andares e nós vamos colocar um sobre o outro. E aí o que vai acontecer? Um vai ser menor, o outro vai ser... Um vai ser quadrado, o outro vai ser triângulo, o outro vai ser hexágono, o outro vai ser diferente. E nós não vamos conseguir erguer esse edifício. A Bíblia não. A Bíblia são livros que foram escritos de todas as maneiras, na guerra, nos campos de pastagem, dentro dos palácios. Foi escrito lá em tempos difíceis, em tempos de exílio, e foram escritos em tempos de restauração e construção, e todos eles se adequam um sobre o outro, porque não foi escrito pelos homens, mas foi escrito pela mão do Todo-Poder, que estava na vida de todos os homens. Pode aplaudir e glorificar o Senhor. Abra comigo Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Vou te mostrar a fé da salvação. Mateus capítulo 13, versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: por isso lhes falo não por parábola, porque vendo não, e ouvindo não, nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouviste
ouvistes, diz aí a Bíblia, ouvistes com os ouvidos e de nenhum modo entender, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim. Olha isso, irmão. É uma escolha pessoal. É uma escolha, e por isso que Deus fala com parábola. Porque para aquele que quer, lhe é revelado. Para aquele que busca, ele se permite ser achado. Mas como que funciona a dureza de coração? A dureza de coração, ela funciona dessa maneira: a pessoa recebe de mau grado, a pessoa não está interessada. Então nós precisamos receber a palavra de Deus bem-vinda. Por isso ela é chamada de evangelho, que significa boas. Ela passa a ser um problema se eu estiver contrário a ela. Ela passa a ser para mim uma pedra de tropeço se eu estiver contrário a ela. Mas ainda assim a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela servirá, não precisa ser desprezada, porque ela servirá para me corrigir, para me redarguir e para me colocar de pé. Amém? Pode aplaudir, glorificar Jesus. Lucas capítulo de número 23, versículo de número 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal. E acrescentou Jesus, olha a fé salvífica: lembra-te de mim quando vieres no teu. Ao que Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Como que ele venceu a dureza de coração, estando ele na cruz igual ao que estava também? A Bíblia fala assim, que um perguntou para o outro assim: escuta, que dureza de coração a sua, que incredulidade a sua. E aí ele explicou, por que daquela dureza? Por que daquela incredulidade? Ele diz assim, ó: por um acaso não temes a Deus? A falta de temor a Deus faz o nosso coração ter impedimento, faz o nosso coração ser endurecido, faz o nosso coração estar fechado. Então veja que aquele ladrão teve esse discernimento. Escuta, por um acaso você não teme as coisas de Deus? Então você precisa: pastor, eu quero vencer a minha incredulidade. Comece a cuidar das coisas de Deus. Cuide, tema, porque as coisas de Deus podem te levar para o céu, mas ela pode te lançar no inferno. Cuidado. Na Bíblia está escrito assim, ó: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Cuidado com as coisas de... Cuidado com o que você vai falar. Cuidado com o que você vai fazer.
Cuidado com o que você até mesmo vai pensar, porque ainda que ninguém ouça, ainda que ninguém veja, Ele tudo vê, tudo sabe. Temor de Deus. Não é que Deus não existe, Deus existe, mas por falta de temor, as pessoas usam de incredulidade e agem como se Ele não existisse. E Ele vai matar? Não, não vai. Ele vai fazer desaparecer como um vapor? Não, não vai, porque Jesus não veio agora para matar, e nem para fazer desaparecer, mas Jesus veio para... Diga para quem está atrás, Ele quer te salvar, Ele quer te salvar, Ele quer te salvar, Ele quer te salvar. Então essa é a melhor da nossa fé, a fé da salvação. João capítulo 3, lá perto de onde nós estávamos vendo, versículo de número 19. João capítulo 3, versículo de número 19, fala assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que porque as suas obras eram más. Então, olha o que está escrito aí. Mas como que a pessoa pode ser julgada? O julgamento vai ser esse. O julgamento vai ser porque Deus te proporcionou uma maneira de ser salvo. Deus, Ele preparou a salvação. Mas por uma questão de escolha, se escolheu então a perdição ao invés da salvar, então Deus prepara, Deus não obriga. A escolha é nossa. Diga para quem está do teu lado, fala: a escolha é sua. Fala aí para os jovens aí: a escolha é sua, a escolha é sua, a escolha é sua. A escolha é sua. Deus mandou a luz. Mas eu quero escolher as trevas. Pode escolher, pode. Mas não se esqueça que vai haver um julgar, e os que escolherem as trevas no julgamento serão condenados. Quem está comigo, diga amém. Pode aplaudir o Senhor Jesus e glorificar. Por isso a necessidade de, quando você for fazer uma escolha, orar. Não escolha por escolher. Não tenha pressa. Lance fora toda ansiedade. Mas eu vou perder a oportunidade. Se ela é sua, você não perde. Se ela é sua, Deus garante. Então não escolha com precipitação. Faça escolhas ponderadas. Faça escolhas estabelecidas através de um temor a Deus. E Deus te ajuda. E você, ao invés das trevas, escolherá isso é fato. Quantas são as pessoas que falam assim: puxa, se eu pudesse voltar, eu tinha feito tudo diferente. Quem já ouviu alguém falar assim? A grande maioria. Puxa, se eu pudesse tomar aquela decisão, eu teria tomado aquela decisão. Puxa, quantas são as pessoas que depois chegam e falam assim: olha, você me perdoa? O que significa? Significa que ela está dizendo: olha, eu escolhi errado, você me perdoa? Quantas são as vezes que nós temos que pedir perdão, irmãos? Quantas são as vezes que nós temos que nos levantar do pó? Por quê? Porque foi Deus que nos lançou no pó? Não, foi nós que nos jogamos. Por causa das nossas escolhas, porque nós escolhemos errado, porque somos preceptados e somos incentivados. Por isso dessa correria do seu dia a dia, por isso que o diabo ele usa o mundo para colocar velocidade em você, para você não pensar, para você fazer precipitadamente, para você não consultar a palavra, para você não falar com o pastor, para você criar todo impedimento, te envolve numa situação complicada, e você então, para não perder a oportunidade, você decide, e às vezes você escolhe mal. Então a salvação, ela precisa ser
Porque a salvação depende da minha escolha. A minha escolha pode me aproximar de Deus, mas a minha escolha pode me afastar de Deus. E ainda que existe a salvação, eu posso perdê-la por causa de uma escolha. Então, nas minhas escolhas, eu preciso temer a João capítulo 3, aí pertinho, próximo versículo do número 20, fala assim: pois todo aquele que pratica o aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidos as suas, olha aí. Então nós temos que trabalhar a nossa salvação, de que maneira? Lutando contra o mal. Eu tenho que lutar contra o mal, e o mal ele não está fora de mim, ele está onde? Dentro de mim. O mal não está na cabeça de quem anda comigo. Ah, foi por causa das companhias. O mal não está somente na companhia. O mal está dentro de nós, o mal está no nosso pensamento, o mal está no nosso coração. E eu, segundo a palavra, tenho que cuidar da minha salvação para não colocar em prática o mal, porque o mal aborrece a luz. E olha o que o mal faz: o mal afasta as pessoas da luz. Por quê? Porque a luz vai revelar as obras do mal. Então a pessoa, ela entende isso espiritualmente, a alma dela fala com ela, e a alma dela fala assim, ó, se você se aproximar de Deus, a luz de Deus vai revelar o teu erro, a luz de Deus vai revelar o teu pecado, a luz de Deus, por quê? Porque está escrito na palavra que nada nesse mundo vai permanecer encoberto, pessoal. E nós precisamos, então, quando a gente faz o mal, Eva fez o mal, levou Adão a fazer o mal, e aí Deus, como toda tarde ia visitá-los, Deus foi, e Deus chamou Adão, e o que Adão respondeu? Silêncio. Adão, onde você está? E Adão em silêncio. E Deus chamou de novo, e Adão em silêncio. Quando Adão respondeu, Deus perguntou: eu estava te chamando, te procurando, e você não me respondia, por quê? E ele disse: porque ele tinha feito mal. Pastor, eu estou percebendo meu marido fugindo de Deus. Você entende por que agora uma pessoa foge de Deus? Pastor, eu estou percebendo minha esposa fugir de Deus. Você entende por que uma pessoa foge de Deus? Pastor, eu estou percebendo meus filhos fugirem de Deus. Você está entendendo por que os nossos filhos fogem de Deus? Então o mal, ele conspira contra a nossa salvação. Mas nós temos desejo de fazer o mal, temos ou não temos? Toda hora, todo dia. Mas nós precisamos não fazer o mal. Aí é que está o segredo. A pessoa fala assim: não, eu não vou fazer. Hoje eu não vou sair de casa, porque se eu sair e a pessoa não sai, mas isso não adianta nada. Não é assim que você vai vencer o mal. Você vai vencer o mal não ficando trancado, não desaparecendo, não fugindo das suas responsabilidades. Você vai vencer o mal, porque você vai cuidar da sua salvação. Amém, irmão? Pode aplaudir e glorificar Deus. Para que a gente ganhe tempo, essa leitura, você sabe, ela é fácil. 10 leprosos vieram a Cristo para eles serem curados. E quantos foram curados? Os 10. Só que Jesus disse para eles: olha, vocês agora se apresentem ao sacerdote. E eles foram se apresentar ao sacerdote. Chegou lá, os 10 passaram: olha, vocês estão curados. Aí a Bíblia fala que 9 seguiram em frente, e somente um voltou a Jesus para adorar. E Jesus perguntou: ora, somente você voltou? Onde estão os demais?
E aí aquele que voltou disse: eu não sei, Senhor. Eles seguiram com a vida dele. E aí Jesus disse assim para eles: então você agora vá, e você agora saiba que a partir deste momento você não só está são, mas você também está salvo. 9 tiveram fé para ser curados. Olha que desproporção, é muito grande. 9 tiveram fé para ser curado, mas somente um teve fé para ser. Olha como é difícil. Não é uma coisa natural. Sabe por quê? Porque os 9 preferiram a liberdade. Quem que não quer ser livre, é ou não é? Mas o que voltou preferiu estar cativo, mas em Cristo. Amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Irmão, nós não podemos nos considerar livres, irmão. Porque se nós nos considerarmos, Jesus diz que nós estamos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Você é livre. Fala para o teu irmão: você é livre. Você é livre. Mas você pergunta, me ajuda a pregar essa mensagem, pergunta assim: mas para onde vamos nós? Para onde nós vamos? Nós vamos nos divertir. Mas a salvação não está no divertimento, a salvação está em quem? Então, ao invés de nos divertir, livres, nós vamos para Cristo. Entendeu, irmão? Mas eu não posso fazer? Pode fazer. Pode fazer, você pode fazer o que você quiser. Todas as coisas nos são, mas nem todas convêm. Por causa de quê? Por causa da salvação. Você vai comprometer a sua salvação. Adianta você estar são? Adianta você estar rico? 9 ficaram sãos, mas somente um ficou salvo. Amém, irmão? Para finalizar, abra comigo Romanos capítulo 10. Você pode até ficar de pé. Versículo de número 9, fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A fé da salvação nos leva a uma confissão todos os dias. E eu tenho que confessar com a minha boca. A minha fé, eu não confesso ela com a minha roupa. A minha fé, eu não confesso ela com a minha Bíblia. A minha fé, eu não confesso ela com adesivo no meu carro, nem com uma camiseta da turma. Não. A minha fé, eu confesso ela naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. E para ser salvo, eu preciso falar todo dia. Para ser salvo, eu preciso fazer todo. Então, salvação tem um preço. E cada um de nós precisa pagar, pessoal. Eu sei que tem uma turma aí que, aleluia, glória a Deus, estou salvo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a salvação precisa ser confessada. Vamos fazer isso. Aí a pessoa perde a oportunidade. A pessoa fala assim: eu não posso. Não, poder você pode. Mas a pessoa perde a oportunidade. Ela fala assim: não posso. Aí a outra pergunta: por quê? E a pessoa responde: porque meu pastor não deixa. Porque a minha igreja não perdeu a oportunidade. E por que ela fala isso? Porque ela não quer confessar.
ela tem medo de confessar e perder o amigo, ela tem medo de confessar e perder o emprego, ela tem medo de confessar e perder o marido, ela tem medo de confessar e perder a esposa, tem medo de confessar e perder os filhos. Irmão, você perca tudo, só não perca a tua salvação. Amém? Pode aplaudir e glorificar a Deus. Louvado seja Deus. Eu não vou fazer. Mas você não vai fazer por quê? Porque eu sou salvo. Diga, eu sou salvo. Fala de novo, fala, eu sou salvo. Irmão, isso tem uma grande diferença, irmão. Eu sou salvo, irmão. Eu sou chamado, sou escolhido, sou lavado no sangue de Jesus Cristo. Sou salvo. Sou salvo. Lutemos, irmão, pela nossa salvação. Viu? Vamos pelejar pela nossa salvação. Vamos permanecer salvo. Diga assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Fala assim, e Jesus disse, ide a todo mundo, e pregai este evangelho, e todo aquele que crer e for batizado, será salvo. Pode aplaudir e glorificar a Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, irmão. Deus preparou salvação para mim, preparou salvação para você, irmão. Deus preparou um lugar para mim, para você no céu. No céu. Diga, eu vou morar no céu. É, irmão. Nós vamos morar no céu, Pai. Porque afinal de contas, Jesus está voltando para buscar a igreja. E logo, 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 não haverá mais choro, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Logo, logo nós estaremos com os anjos, louvando, adorando e glorificando a Ele. Aleluia! Então vale a pena a gente lutar. Vale a pena a gente se esforçar nessa fé. Creia em Deus. Jesus disse assim, creia em Deus, creia também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele disse assim, ó, não se turbe o vosso coração. Fala para aquele, fala, não se preocupa, não se preocupa, só se prepara, em nome de Jesus, só se prepara, e aguente firme, porque a luta vai ser grande, irmão, mas quanto maior a luta, maior é a nossa vitória. Você pode aplaudir Jesus? Você pode glorificar Jesus? Fecha teus olhos. Senhor nosso Deus, aleluia. Por um acaso não está queimando nosso coração? Por um acaso a tua presença neste lugar pode passar desapercebida? Por um acaso eu posso dizer que o Senhor não existe? Por um acaso, meu Deus, eu posso ter alguma dificuldade em perceber, meu Deus, que neste lugar, meu Deus, é um lugar que nós precisamos ter todo cuidado, toda cautela e agirmos com temor no nosso coração, Senhor. Passa por aqui, Senhor, passa por aqui, toca as nossas vidas, meu Deus. Passa por aqui e venha avivar, meu Deus, as nossas vidas, Pai, fazendo com que haja um despertamento para a nossa fé, meu Deus, da salvação, meu Pai. Em nome de Jesus, limpa nosso coração, Senhor,
que o nosso coração seja circunciso, Senhor. Que o nosso coração, meu Deus, seja, ó Pai, trabalhado pelas Tuas mãos e feito, meu Deus, de maneira pura e limpa, para que a gente possa Te reconhecer, que os nossos olhos possam receber o colírio do céu para Te ver, Senhor, e que os nossos ouvidos, seja deles tirados tampões, para que quando o Senhor falar, nós não tenhamos dúvidas que foi o Senhor que disse, meu Deus. Venha, Senhor, e passa esse rio aqui no nosso meio. Passa esse rio na minha vida, na vida dos levitas. Começa aqui do altar, meu Deus, e vai levando por toda a Tua igreja, por todo o Teu povo, e por onde ele passar, vai gerando vida, Senhor, vai gerando alegria, vai gerando salvação, vai gerando, meu Deus, o Teu poder, Pai, na vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, passa esse rio pela nossa casa, passa pela nossa família, passa, meu Deus, pelos nossos filhos, passa, meu Deus, pela Tua igreja, pela vida dos pastores, passa, meu Deus, pela vida de todos os jovens, de todos os adolescentes, meu Deus. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, eu quero Te pedir agora, para que o Senhor possa alcançar nesta noite aquele que tem desejo de salvação, Senhor. Aquele que está, meu Deus, conosco aqui, Senhor, e deseja tanto crer na Tua palavra, Senhor. Meu Deus, Ele anda lá mais, Ele me canta lá mais, show de canta nebes, Ele me anda lá, show de canta lá mais. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu Te peço que o Senhor possa se revelar, meu Deus, que o Senhor possa se permitir ser achado, meu Deus, se permitir ser tocado, meu Deus, e para isso, meu Pai, em nome de Jesus eu clamo, aquele que está orando comigo agora, Senhor, aquele homem, aquela irmã, aquele moço, aquela moça que está precisando tanto de Ti, venha com a Tua presença, Senhor, e se derrame em nossa vida, Pai. Venha, meu Deus, e fortaleça a nossa fé, guarda os nossos pés, meu Deus, para que a gente não venha, Pai, nem desviar para a direita, nem desviar para a esquerda, Senhor. Guarda, meu Deus, por favor, as nossas vidas, Senhor. Livra-nos da tentação, livra-nos, ó Deus, dos ataques do inimigo, meu Pai. Livra-nos, ó Deus, da mulher adúltera. Livra-nos, Senhor, do homem sanguinário. Livra-nos do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Livra-nos, meu Deus. Estende a Tua mão e nos envolve, e nos guarda, e nos faça prevalecer, que a gente possa sair do outro lado, Senhor, e que a gente possa sair como saiu Miriam, cantando, louvando, Senhor. Meu Deus, enxuga as lágrimas agora daquele que foi enganado, enxuga as lágrimas daquele, meu Deus, que talvez foi iludido, daquele, meu Deus, que não conseguiu prevalecer. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço para que o Senhor possa estender a mão, como o Senhor estendeu a mão para Pedro, Pai. Pedro estava afundando, e nós não podemos nem imaginar até onde ele poderia se aprofundar, meu Pai. Mas o Senhor estendeu a mão para ele, e o Senhor colocou ele de pé de novo. Estenda as Tuas mãos agora, Senhor, e ajuda aquele que falhou, ajuda aquele que não conseguiu, ajuda, meu Deus, aquele que na hora, meu Deus, da prova foi fraco, ajuda, meu Deus, aquele que não conseguiu prevalecer, Pai, e põe de pé, Senhor, e traz, meu Deus, o alívio, não somente o alívio na consciência, mas traz, Senhor,
o alívio da salvação, Senhor. Que volte novamente o céu se abrir sobre a vida de todos nós aqui, Senhor. Que volte, meu Deus, novamente a tua chuva seródia, Pai. Que volte, meu Deus, novamente a presença do Espírito Santo nesse coração. Senhor, perdoa nossas falhas, perdoa nossas limitações, perdoa nossa incredulidade, perdoa nossa dureza de coração. Quem quer pedir perdão a Deus, levanta a mão aí. Levanta a mão e peça perdão a Ele. Porque enquanto você vai clamando, este rio vai passando pela sua vida. Esse rio, ele vai correndo do trono, ele vai descendo do céu, e ele vai tocando nossas vidas, nossos corações. Quem nesta noite quer entregar a vida para Jesus, fica com a sua mão erguida e diga assim: Senhor Jesus, repita comigo, fala assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra, e eu a recebi, e eu estou com o meu coração cheio da tua palavra. Por isto, eu quero nesta hora entregar a minha vida nas tuas mãos, e quero servi-lo, e quero honrá-lo como meu Senhor e como meu Salvador. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço, escreve meu nome no livro da vida, agora e para sempre. Amém. Pode aplaudir bem alto, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, levanta tuas mãos para o céu. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, meu Deus, por esses equipamentos que o Senhor preparou para nós. Obrigado pelo espaço jovem, meu Deus, que foi uma bênção hoje tê-los ali, meu Deus, naquele lugar. Pai, muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui em tua casa, te adorando, te louvando. Nos ajude agora, Senhor. Desperta dentro de nós, meu Deus, todo esse desejo de ser salvo, toda, meu Deus, essa necessidade de ser salvo, e que a gente não venha de forma nenhuma economizar em nada, Senhor, mas que para esse projeto, meu Deus, de salvação ser evidente na nossa vida, que nós possamos nos entregar de corpo, de alma e de espírito, e fazer, meu Deus, aquilo que for necessário, para que a gente esteja, meu Deus, avivados nesse propósito. Que a graça do teu Filho Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus, e as doces e meigas consolações do Santo Espírito, seja agora e para sempre com toda a tua igreja. E aquele que crê e recebe, diga comigo, bem forte agora. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ótima semana, irmão. Aos jovens, Deus abençoe. Uma ótima semana. Vão em paz.